vamos para o podcast do 12º Tecnobio Cana Sudeste. E agora eu vou conversar com aquele que está no momento mais badalado dele, que é o Moderno da Alvo Consultoria. O Moderno veio falar para a gente sobre tecnologia de aplicação de micro-organismos. O Moderno, muito obrigado por participar do nosso evento e do podcast aqui, de dispor esse tempo. E sempre você é totalmente acessível, que eu imaginava que nem seria assim, e é. Boa tarde a todos, obrigado, professor, parabéns pelo evento, mais uma vez, né? O 12º evento, não é fácil construir uma história ao longo de tudo isso, então meus parabéns e obrigado mais uma vez pelo convite. É a terceira vez que estou participando, né? Segunda no Sudeste, fomos lá no Nordeste contigo, então para mim é uma honra estar aqui contigo, falando um pouquinho da importância que tem organizar um evento sobre esse tema, que é de micro-organismos na agricultura, algo que no Brasil cresce a cada ano de forma exponencial. Então, meus parabéns, obrigado pelo convite. E esse é o seu assunto aqui, né? Que você veio falar de um problema grave que nós temos, que nem só para micro-organismo, mas também para inseticidas, né? Tecnologia de aplicação. Vamos falar bem verdade, né? Para controle de pragas de solo, não é nem o produto hoje, é o modo que é aplicado, é o que interfere, né? Quando eu falo de tecnologia de aplicação de micro-organismo, né? Todo mundo pergunta o que é isso. Na verdade, não existe uma ciência que nasceu para aplicar tecnologia de aplicação de micro-organismos. Ela está sendo adaptada. Ela nasceu para aplicar fitossanitários. Inseticida, fungicida, herbicida, acaricida. Ela nasceu para isso. E aqui, especificamente no Brasil, ela tomou uma proporção muito grande nos últimos 5 anos. Ela se explodiu. E, especificamente, o setor canavieiro talvez seja hoje um dos setores que mais investem em micro-organismos. E nós precisamos entender que dentro de uma corporação sucroenergética, ou setor canavieiro, a operação ela pesa muito mais do que a disciplina do bem feito. Porque o bem feito ele custa tempo, ele custa investimento, ele custa disciplina e ele custa processos que são auditáveis, que sofrem mudanças, portanto eles podem ser mutáveis ao longo do tempo. E a gente tem um desafio enorme, que é muitas vezes buscar o que a gente chama de carona, que é o termo usado, né? Vou aproveitar a operação X e vou aproveitar que agronomicamente a pesquisa me deu resultado e vou inserir esse micro-organismo com essa operação. E aí, os que estão nos ouvindo, a gente chega num problema, que é um desafio. Então, todo problema gera para a gente um desafio de encontrar uma solução. Senão, a gente continua fazendo parte do problema. E que desafio é esse? O que eu posso, com o que eu tenho, da forma correta, sem perder aquele benefício que eu espero. E aí nós começamos a tratar de um princípio básico que nasce lá na indústria que processa o biológico. Sim. Formulação. Fazer uma formulação de um químico é muito mais simples do que fazer uma formulação de um biológico. O químico eu preciso encontrar a estabilidade molecular dele. O biológico eu preciso encontrar a sustentabilidade prateleira até uso, de forma que aquele micro-organismo ele continue ali, sem multiplicar, porque senão a embalagem não vai dar, né? Aquilo estufa, aquilo estoura, e ele precisa continuar na forma viva. Quando a gente fala de esporos, tudo bem, mas se eu não tenho esporos, como é que eu multiplico isso? Então começa da formulação. Chega na formulação, vai para o campo. E aí chega a pergunta, como é que eu preparo tudo isso e dou vida para esse ser biológico suportar num país tropical como o nosso, com diferentes situações dentro do nosso país, como é que esse ser sobrevive lá no Goiás, né? Lá no Nortão, perto de Goianésia, lá no Piauí, Teresina, e fazer sobreviver no Mato Grosso do Sul nesse frio. Sim. Então, assim, é um desafio. E isso tem despertado na gente, né, e no público, nosso público. Professores, nos ajudem a construir algo. Então, eu vejo muito bacana algumas empresas nos consultando, mas criando seus protocolos internos. Sim. Por mais que eles acreditam que vamos testar, vamos ver se é possível.
é possível, como é que a gente aperfeiçoa Sim. esta modalidade de aplicação? E aí que a gente entra, né? Porque não é simples assim. Aquilo que é possível num químico, num nutricional, agora o biológico é o impeditivo. Quesitos de formulação, sobrevivência. Então tem surgido coisas novas. Até a situação hoje de você ter que refrigerar sistemas de preparo de calda de biológico. Sim. Porque não adianta você falar que o meu tanque é térmico. O tanque térmico é igual a garrafa térmica. Faz o café às 5 horas da manhã, ao meio-dia aquele café está frio. No campo é o contrário. Você põe uma água fria com 22 graus, temperatura ambiente, no campo ela vai a 30. Mas o tanque é térmico. Tá bom, mas ao longo do tempo ele tem troca de calor. Então, professor, é um desafio. E esse evento aqui é uma oportunidade de trocar informações. Não só ouvir uma palestra, mas de refletir sobre o tema da palestra, sobre algumas coisas que são colocadas em slide ou verbalizadas na fala. E durante aí o intervalo, o almoço e nos estandes, sempre vem alguém perguntar e há uma oportunidade de troca de informação e de criação de soluções. Isso que é bacana. Sim. Então, nessa visão sua, você acha que, por exemplo, bico de pulverização e pressão de pulverização tem mais importância, tem muita importância ou média importância para micro-organismo? Professor, nós temos feito alguns trabalhos. A professora Elisângela, lá da Fundação MS. Professor, vou mostrar 2 trabalhos, não foram publicados ainda, mas são trabalhos de tese, ou de doutorado, ou de mestrado, ou de graduação, que mostram que alguns micro-organismos, a pressão não é problema. Outros podem ser. Então, a gente precisa evoluir em novas descobertas. Sim. Mas eu posso tranquilizar o pessoal que, a princípio, isso não é um problema. Sim. Tá? A princípio, não é um problema. Agora, as pessoas têm que entender de nomenclatura, de regras, de unidades de pressão. Então, por exemplo, eu estou lá fazendo um podcast contigo aqui e falo em megapascal. Quem é que no campo trabalha em megapascal? Ninguém trabalha em megapascal. Então, se eu falar que um organismo ele sobrevive a aproximadamente 1,8 megapascal, a pessoa no nosso campo, ela não sabe o que é isso. Sim. A pesquisa sabe. Ela não sabe. E ela vai falar assim, nossa, megapascal, o moderno está falando o quê? Vai lá, converte em bar. Nossa, 1,5 bar. Então, nada que nós estamos aplicando hoje sobrevive. Nada, porque hoje as pontas de pulverização, os bicos, no mínimo é 1 bar. A grande maioria deles opera a partir de 2 bar. Se for assim, nenhum organismo vai sobreviver. Isso não é real. Porque os trabalhos mostram que a maioria deles está suportando até 1,8 megapascal. Sim. O que é isso? 18 bar de pressão. Cada bar é quase 15 libras. Sim. Então veja a quantia de pressão. Nós não usamos isso na agricultura. Já foi a época de usar. Não, e vamos pensar bem, se pressão fosse um modo de controlar micro-organismo, então não precisava de luz, luz ultravioleta, por exemplo, ou alguma outra forma de controle, é só por pressão e você controla todo quanto é micro-organismo que causa infecção, por exemplo. Exato. Né? Então, eu vejo que a Academia da Técnica de Aplicação tem nos dado essas respostas. Sim. Outro ponto desafiador que eu vou apresentar aqui é a respeito dos adjuvantes. Sim. Adjuvantes hoje ele é muito mais preocupante do que bico. Porque alguns adjuvantes são agressivos. E muito importante isso, hein? E a ciência nos provou, isso não é regra, é uma tendência, tá? Lógico que depende de cada micro-organismo, mas que na sua grande maioria, quando o pH da água ou da cauda final, que é a mais importante, reduz abaixo de 3, ocorre a grande maioria da dessecação do ser biológico. Ele sofre uma dessecação, como se ele estivesse se desidratando. E é muito comum ficar abaixo de 3? É muito comum. Muito comum. Muito comum. Principalmente com essas misturas nutricionais. Sulfatos, por exemplo. E quando você tem, dependendo da sua matéria-prima, você tem nutricionais alcalinizantes, esse pH acima de 9, ele causa solubilização do ser biológico. Então, solubilizar é mais ou menos assim. Eu estou dizendo que a parede celular desse micro-organismo, ela vai solubilizar. Então, ele vai se degradar.
né, biologicamente. Sim. Então ele não sobrevive. Então, nós precisamos entender isso. E o setor precisa aprender. Eu até criei uma matriz de adjuvantes que hoje terceiro crivo é o protocolo de viabilidade com biológicos. Até então eram 2 crivos. O primeiro, registro como adjuvante. Sim. O segundo crivo, laudo científico com metodologia da ABNT, ou metodologia padrões ISO internacionais, para provar que o adjuvante entrega aquela função. E agora, diante do crescimento biológico, eu estou pedindo o laudo do ID, né? Que é exatamente que trata se aquele ser biológico sobrevive tantas horas naquele meio. Sim. Então, esse ID vai dizer assim, se ele é tolerante, se ele é moderadamente tóxico, ou se ele é tóxico. E aí, nós vamos dizer se o adjuvante pode ou não pode. Então, são 3 hoje filtros que nós colocamos nessa matriz adjuvante que eu vou falar hoje. Eu mudei um pouquinho o tema, porque isso tem sido todo dia perguntas para mim. Perfeito. Eu acho perfeitamente plausível de se colocar em pauta. Mais um assunto interessante seu. Exatamente. Parabéns e obrigado. Obrigado. E aí agora nós terminamos o nosso podcast aqui. É curto mesmo, mas já te deixo o convite para ir para um bem longo lá depois, lá no AgroLogicast com a gente. Convite oficial no WhatsApp para poder agendar. Tá bom, Obrigado, e aí eu vou no seu também. Obrigadão. Obrigado. E nós terminamos mais um podcast agora com o Moderno, da Alvo Consultoria. Uma conversa gostosa que pede pra gente ficar mais um pouquinho. E logo a gente vai ter mais. Muito obrigado.